Boa noite, amigos da Conversa Esportiva. Estamos ao vivo mais uma segunda-feira, nossa última segunda-feira, no horário de 10 horas da noite. Vamos passar aí ouvindo vocês a fazer o programa às 9 horas a partir da próxima segunda-feira. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, Rodrigo Matar. Tem uma longa história aí nas transmissões automobilísticas e que hoje está fazendo, esse fim de semana estava fazendo a Fórmula Indy, né, Rodrigo? Boa noite. Isso, boa noite. Eu estou transmitindo agora a Fórmula Indy já desde o ano passado pela TV Cultura com o Jefferson Kern. É um prazer estar aqui com vocês, Ricardo, Matheus, Álvaro. Vamos embora, vamos conversar porque tem muito assunto. Conversa é com a gente mesmo. A gente que é comunicador já tem bastante tempo, né? 19 anos de estrada vão ser percorridos quando chegar 26 de maio, que é sempre a data que eu lembro, que marcou a minha estreia, que eu tremia com o microfone na mão. Eu tremia. E o João Guilherme, que está lá nos canais Disney, ele disse assim, calma, o microfone é seu amigo. Tá aí, né? 19 anos sendo meu amigo. E vamos que vamos, né? Rumo ao 20º, ao 25º, ao que mais vier, que o Papai do Céu permitir. Vamos lá. Olha aí, bem legal, bacana, hein? Vou querer que você conte daqui a pouquinho essa história, então, aí da sua estreia com o microfone, né? Antes, só dar o boa noite aqui pro Matheus e pro Renato. Vamos para um programa bem legal hoje, hein? Isso, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Álvaro, Matheus, galera que está nos assistindo. O programa hoje promete mais um Conversa Esportiva aí que vai bombar. Isso. Então, Rodrigo, já conta pra gente aí, então, como é que foi essa primeira vez aí com o microfone nas transmissões esportivas? Cara, essa história é muito engraçada, porque eu caio de paraquedas para ser comentarista. Eu não estava nem preparado para isso, mas era um sonho de muito tempo. Né? Quando eu quis ser jornalista, eu tinha 7 anos de idade. As minhas primeiras peripécias foram com os nomes dos jogadores que disputaram a Copa da Argentina em 78. Sabe aqueles cadernos de escrita de caligrafia? Uhum. Eu preenchia, copiando do álbum de figurinha da Copa, todos os 16 países, incluindo Tunísia, Irã e Polônia, que são os nomes mais difíceis, talvez, daquele Mundial. E os holandeses, com os Van da vida, né? Van Hanegem, Van Kerkhoff. Só os nomes difíceis. Só nome difícil. E aí, teve uns tios que ficaram assim, gente, mas esse garoto, olha isso, o que é isso, coisa louca. E coincidência ou não, nesse primeiro ano, isso foi em 78, eu tinha 7 anos de idade. Esse é o primeiro ano que eu travo contato com o Fórmula 1, justamente no dia que morre o Ronnie Peterson. O GP da Itália foi a primeira corrida que eu lembro de ter visto alguma coisa de Fórmula 1. E lembro do fogo, da batida entre o James Hunt, o Ricardo Patrese e o Ronnie Peterson. E daí em diante não parei mais. E eu fui trabalhar em televisão no Grupo Globo em 99. E era 2003, o antigo diretor do canal, o Emanuel Melo Matos de Castro, me leva para o Sport TV para ajudar no grid motor. Para dar uma força no programa, queria saber que eu tinha conhecimento. E tipo assim, era uma compensação, como quem percebendo assim, ele tem potencial, tem futuro, mas aqui não vai ter, porque é Galvão, é Reginaldo e ponto final. E eram intocáveis os dois, ali dentro. Bom, e aí comecei trabalhando na parte de edição do programa, aí deu maio, mais ou menos na época do meu aniversário, me chamam, vem cá, quer fazer um teste de vídeo? Eu falei, pra quê? A gente está pensando em te botar como comentarista da Stock Car. Eu falei, vocês são loucos. Vocês são loucos. Eu falei, não, você tem conhecimento. É só você se familiarizar com o vídeo, com o microfone. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí fiz o teste, tremi na base já no teste, né? Mas aí gostaram. E aí me escalaram para fazer estoque, porque no mesmo dia e no mesmo horário, o Lito Cavalcante ia fazer com o Sérgio Maurício a Indy 500. E eu agradeço indiretamente isso tudo ter acontecido ao Walter Salles, porque o Walter Salles tinha um contrato também para fazer estoque e depois foi andar na Champ Car, em 2003. E aí ele fazia a NASCAR
fazer as outras provas que o Lito não podia fazer, e eu caí de paraquedas para comentar corridas. Peguei umas dicas com o Lito dos treinos, ele que já estava mais afeito da estoque, levei as anotações para a cabine. Cara, quando eu peguei o microfone e me vi diante daquilo, eu comecei a tremer. Você é muito bem como é. Eu comecei a tremer, eu fiquei nervoso. Comecei a engolir seco, falei, vai dar merda, vai ser uma merda. O João Guilherme viu que eu estava desesperado, ele falou, calma, Rodrigo, calma. O microfone é seu amigo. O conhecimento você tem. Aproveita, e pontua e intervenha na hora que você achar que deve. E aí, claro, salvo alguns desastres que aconteceram na transmissão. Nessa primeira transmissão. Nesse mesmo dia. Eu achei que foi uma merda. E aí eu mandei um e-mail para o Emanuel. Falei, Emanuel, olha, você me desculpe, eu achei que foi ruim. Aí a única frase dele, da próxima vez faz melhor a barba. Ponto. Ele não falou mais nada. E daí pra frente faz, né? Então, se existem algumas pessoas que eu tenho que agradecer no meio do caminho, são ao Emanuel, ao Pascoal Filho, que já faleceu, que era um dos diretores também do canal, a Gilberto Conde, outra pessoa que já faleceu, outro ser humano extraordinário, um cara que conhecia muito de televisão, a Ricardo Porto, a Lito Cavalcante e indiretamente ao Walter, por ter me proporcionado essa oportunidade. E a gente agarra, né? As oportunidades, quando surgem, elas não passam que nem ônibus, é que nem carro de corrida. Passa na velocidade que você tem que acompanhar. Se você não sabe acompanhar, você tem que esperar uma volta inteira, e essa volta inteira pode durar a vida toda. Então, como essa volta não durou a vida toda, estamos aí, 19 anos já quase, trabalhando nesse negócio que às vezes dá vontade de jogar pro alto, é muito sapo engolido no meio do caminho, mas é uma delícia fazer o que a gente gosta. Com certeza. Boa. Então, vocês já viram que o programa hoje vai ter muito automobilismo. Então, vamos começar falando de Fórmula 1 e depois, ao longo da conversa, a gente também vai querer escutar mais algumas histórias aí, né? Você já me falou que ficou 30 horas acordado aí cobrindo Le Mans. Né? Isso aí. Então a gente vai, vamos soltar aos poucos pra galera ficar aqui bem atenta na conversa. Boa noite, Elisa, que já entrou aqui no nosso chat. E vamos então começar falando da Fórmula 1, como disse. A gente tem uma temporada bem diferente das últimas, né, Rodrigo? Com a mudança dos carros, né? A Red Bull passou a disputar com a Ferrari passou a ter um protagonismo grande e a Mercedes passou a ser ali uma terceira força, mas alguma coisa está acontecendo que, apesar da Red Bull mostrar grande desempenho ali em 90% da corrida, eles não estão conseguindo terminar a corrida, né? O que foi até o George Russell que falou esse fim de semana: não adianta nada você ter um carro muito rápido, mas não terminar a corrida. E de fato, hoje a gente olha pro Mundial de Construtores, depois de 3 corridas, é claro, muito cedo ainda para falar qualquer coisa, mas a Red Bull já deixou muitos pontos importantes aí pelo caminho, né? Porque não conseguiu terminar as corridas. O que vocês têm para falar aí dessa temporada e começando aí pela Red Bull? Olha, é o preço que se paga por assumir o desenvolvimento do powertrain que antes era da Honda. A Red Bull abraçou essa responsabilidade e acho que ela está aí com dificuldades porque ainda não descobriu qual é o calcanhar de Aquiles desse carro. Competitivo o conjunto falta confiabilidade. Isso foi provado no Bahrein e dramaticamente na Austrália. Isso é péssimo para o Verstappen, porque por mais que ele tenha ganho em Jeddah, se ele também não ataca o Leclerc da forma como atacou o cara, a Ferrari estava invicta no campeonato. Para pensar que esse campeonato está se encaminhando já, sem medo de errar. Se ninguém fizer nada até Barcelona, esse campeonato já é da Ferrari. Pode esquecer. Por mais que mude o regulamento, e a gente acha legal pra caramba
entusiasmante, blá blá blá, que a Fórmula 1 melhorou? Melhorou. Porque tem uma nova equipe protagonista. Mas essa equipe corre o risco de dominar esse campeonato de cabo a rabo. Você diz Porque isso você vê aí, de 78 pontos possíveis, que o máximo que um piloto pode fazer, ganhando com melhor volta, cara, o Leclerc já tem 71. Sim. Você diz no Mundial, no Mundial de corredores, né? Isso, de pilotos já são 71 de 78 possíveis. E o vice-líder é o Russell. Se a gente for parar para pensar, é surreal. Ninguém podia prever que, após a Austrália, esse seria o panorama que o Verstappen só teria pontos de uma corrida, que o Hamilton estaria atrás do Russell na classificação e que a Mercedes seria vice-líder do Mundial de Construtores, mas com uma diferença de quase 50 pontos para a Ferrari. Luzes de alerta ligadas em Milton Keynes e em Brackley, porque em Maranello os caras estão de terna, né? Leclerc, 2 vitórias em 3, tá todo mundo de terna em Maranello. E detalhe, a próxima prova é quintal de casa da Ferrari. Vocês acham que os tifosos vão estar lá na Emília-Romanha como? Ensandecidos, cara. O clima em Imola vai ser de domínio. Vão querer que a Ferrari repita o que ela já fez em San Marino, desde a vitória do Patrick também até as últimas conquistas. Isso aí Pigoni também, 82, que também ganhou o GP de San Marino. Cara, isso é favas contadas. Se a Ferrari ganhar, putz, isso aí enlouquece a Itália. Já tá louca, né? Com o Leclerc líder. Sim. Ganhar na Itália vai enlouquecer mais ainda. E dessas mudanças de modelo de carro, motor também, quem fez bem, então, foi a Ferrari, né? Né, o Rodrigo? Quem está aproveitando o melhor momento é a Ferrari. Depois de tantas mudanças que a Fórmula 1 está passando, quem está se aproveitando é a Ferrari. E se reflete também na alteração mecânica na Alfa, que está competitiva, no meio do pelotão é um bom carro, e a Haas também, embora na Austrália eles tenham maneirado um pouco porque não tinha nenhum chassi reserva, tamanho prejuízo da batida em Jeddah do Mick Schumacher. Mas foi um ponto fora da curva desse bom começo de campeonato que a Haas teve. São justamente as equipes que têm motor Ferrari, né? Exato. E aí você olha para o fundo do pelotão, cara, dá pena da Aston Martin. Mas dá pena da Aston Martin. Aquele carro ali é uma bomba. A única equipe que ainda não pontuou. Aquele carro é uma bomba. Vocês viram um vídeo em que o Stroll tem dificuldade para manter o carro em linha reta? Sim. Sim. Gente, é inacreditável. Mas na Austrália especificamente, muitos pilotos tiveram dificuldade de manter os seus carros na pista. Mas né? a Aston foi mais absurda que qualquer um. E aí, pelo Vettel ter errado tanto, e não dão o devido desconto dele ter sido um dos pilotos que menos... Foi um dos pilotos que menos andou no final de semana. Teve um monte de problema. Ainda toma multas da FIA. A FIA também te contar, né? Brincadeira. E aí ele roda e depois bate. E já querem decretar o fim da carreira do Vettel. Gente, menos, né? Então, tem que respeitar o Vettel. Torcedores, calma. Vamos com calma. O cara não tá tão acabado assim. Ninguém é 4 vezes campeão mundial por acaso. Ok. Tá dirigindo uma carroça. E piloto excepcional com carro merda não faz milagre. Nem o Hamilton tá fazendo na Mercedes. Exatamente. O Piquet não fez na Lotus, o Prost não fez na Ferrari. O Senna não pôde fazer muito com a McLaren de 92, só para citar alguns exemplos do passado. Nem o Michael Schumacher na Mercedes, quando voltou, depois de ter sido o Schumacher, 7 vezes campeão mundial e tal, Schumacher já com 40 e tantos anos, ele só fez 1 ou 2 pódios com aquela Mercedes que ainda não era a potência que passaria a ser depois que o Hamilton sentou na barata. Ali é uma construção de uma equipe. Mas nem assim o Schumacher conseguiu ser competitivo. Então, piloto excepcional, gênio. Cara, se você não tem carro bom, você não anda. Não adianta, a máxima né? do automobilismo. Com certeza. Realmente. Você citou aí o Hamilton, Renato, o Rodrigo. Queria perguntar com relação a essa temporada atípica para ele, né? Que começou com muitos problemas também com a Mercedes, mas mesmo assim conseguindo pontuar e nesse momento está até na frente do Verstappen, né? Porque o Verstappen só terminou uma corrida. Então, o Hamilton, apesar dos problemas enormes que a Mercedes está mostrando, você acredita que ele se mantém ainda na disputa nesse momento? Olha,
pontuou nas 3 corridas, isso é positivo, comparando com o Verstappen, logicamente. Tem um saldo aí legal, tem um pódio conquistado meio fortuito, mas é bom que a Mercedes se mexa. E não há perspectiva que isso aconteça até antes de Barcelona. Eles até usaram um assoalho novo no carro do Hamilton, puseram sensores no carro, o carro estava mais pesado, o que talvez explique ele ter terminado atrás do Russell. Explica, mas não justifica. Ele é o primeiro piloto, 7 vezes campeão do mundo, é o piloto mais bem pago da Fórmula 1. Então a Mercedes deve estar quebrando a cabeça para fazer do W13 um carro competitivo. Se ela não fizer isso até Barcelona, adeus campeonato. Porque, como a diferença de pontos ela é muito grande, 25 para 18 são 7, 25 para 15 são 10, cada segundo, terceiro que você conquiste e um piloto da Ferrari ou da Red Bull ganhando, ou Pérez ou Verstappen ou Leclerc, que está em voo de cruzeiro, as chances do Hamilton repetir as performances que o levaram a 7 campeonatos mundiais, elas se reduzem muito. E aí fico me perguntando, será que alguma prova a Mercedes vai dar prioridade ao Russell? Já que ele é o vice-líder do campeonato? Porque na Ferrari, já pode acontecer agora? Na Ferrari já vai acontecer, acredito eu, um movimento privilegiando o Leclerc em detrimento do Carlos Sainz. Para fazer a Ferrari ser campeão mundial de novo, eles não vão focar nos dois. Vai deixar o Leclerc lá como o cara da equipe. É como a Red Bull faz com o Verstappen. Mas se também começar a repetidas vezes quebrar o Verstappen, será que o Pérez vai ser prioridade da Red Bull? Olha as perguntas aí que começam a aparecer, né? Nesse universo da Fórmula 1, ou por outra, falando de uma equipe de meio de pelotão, será que a Alpine também vai dar melhor equipamento ao Ocon, considerando que está 20-2 no placar nesse começo de ano? Torcedores, calma, é isso? Pois é, o Ocon, a gente até falou dele no último programa justamente sobre isso. Me parece que o Ocon tá andando mais, tá andando, Sim. Sim. Né? Mais até do que o carro parece ser competitivo. Ele é muito bom piloto. O Esteban Ocon é muito bom piloto. A Alpine fez bem em renovar o contrato com ele. Agora, o Alonso garante que tem ainda fôlego para guiar mais 4 anos, mas não sei. Não põe minha mão no fogo. Acho um piloto excepcional, mas já está com 41 anos. Daqui a pouco a idade começa a bater na portinha, que nem aconteceu com o Raikkonen. Os reflexos já deixam de ser um fator. E o Kimi também foi prejudicado, porque o carro da Alfa no passado era muito ruim. Isso aí não tem o que dizer. Né? Portanto, você vê desculpem. Vocês veem a evolução do quadrifólio com o Bottas e com o Joe mostrando que não é um piloto ruim. Todo mundo ficou. Por que um piloto paga pela vaga? Porque com o Joe, com 30 milhões, ele vale entrar na Fórmula 1, o Pietro não, isso falando do caso do Pietro, no caso do Kevin Magnussen. Ali no Magnussen se justifica pelo cara ter conhecimento da equipe, e a Haas precisava desesperadamente pontuar. Ninguém tinha a confiança de que o Pietro pudesse fazer o que o Magnussen fez nas 2 primeiras corridas do campeonato. Alguém tinha essa confiança? Eu acho difícil. Eu acho difícil. No caso do Joe, ele fez uma boa temporada de Fórmula 2, não foi campeão, azar da Fórmula 2, né, que o campeão não foi para que seria o Piastri, e poderia ter ido com muito mérito, se assim o fosse, mas ele foi retido pela Alpine, e tá lá, o Joe já tem ponto no campeonato. E fazendo boas corridas, né? E aí onde eu vou chegar? Aí que eu quero chegar, o Álvaro. O sarrafo subiu de exigência com a saída do Mazepin. Sim. Porque o Mazepin evidenciava a cada corrida que ele era o pior piloto do grid. Sim. Agora a disputa é dura entre o Stroll e o Latifi. O Stroll voltou a ser aquele Stroll que a gente conhece. E o Latifi, culpa, é simpático, o pai tem lá dinheiro, mas, cara, não dá. Não dá. Olha a diferença do que faz o Albon para ele. Olha a leitura de corrida do Albon, que consegue largar na última posição, andar em 7º e pontuar. Então, existe uma diferença de braço ali. E bem difícil, na minha opinião. Rodrigo, e esse final de semana teve a treta, né, do Latifi com o Stroll. Sim. E dessa vez não dá para culpar o Latifi. Não dá para culpar o Latifi. Não.
Renato, você falava aí comigo na semana passada, né, até em off, aquela diferença, né, do começo de campeonato ruim da Mercedes ano passado para o começo ruim da Mercedes e do Hamilton esse ano, né? Você estava me falando, qual que era a diferença na sua visão? Cara, o ano passado, a Mercedes, basicamente o campeonato era entre duas equipes, Mercedes e Red Bull. A Mercedes não tinha o melhor carro era da Red Bull. Mas esse ano, esse problema, até o Rodrigo pode explicar melhor por que tantos carros da Mercedes ficam mais do que os outros. É uma coisa que estou tentando entender e os engenheiros da Mercedes até agora não conseguiram resolver. O carro da Mercedes também é pior por isso? Olha, tem um conjunto de fatores, né? Porque quando você muda tão radicalmente o regulamento, depois de tanto tempo, a Fórmula 1 seguiu mais ou menos uma mesma estética visual de 2009 até o último ano. Fora a era híbrida, que a Mercedes foi praticamente dominante até perder o campeonato do ano passado para a Red Bull, como campeonato de pilotos, porque construtores ela ganhou de novo. Ela foi campeã pela 8ª vez consecutiva. Tirando então, uma diferença de 44 pontos. Né? Mantida a era híbrida, hoje a Mercedes se vê numa situação de ver das suas 3 equipes clientes, 2 andando no fim do pelotão constantemente, que são a Williams e a Aston Martin. No caso da Aston Martin, é um erro conceitual de projeto. Muita gente já falava que o carro da Aston Martin ia ser o pior da temporada e os resultados estão dando razão a quem viu atentamente o trabalho dos pilotos em Barcelona e depois no Bahrein, que esse carro não andava nada. A Williams tem conceitualmente um projeto bem semelhante ao da Mercedes, se vocês puderem observar. Esteticamente o carro tem 0 pod igual o W13. E aí existe um problema. Grana. A Williams não tem o orçamento que a Mercedes tem. Então ela se governa dentro do teto dos gastos com um orçamento mais limitado. Mas é uma equipe com gente competente. É uma equipe capaz. Já pontuou na 3ª prova. Isso para um time de fim de pelotão é encorajador. A McLaren, que todo mundo pensou, caramba, vai ser um ano horroroso. Olha o que os caras já recuperaram em 2 provas. Né? 24 pontos marcados, já é 4ª força. Para eles está bom, muito melhor do que começou o ano. Sim. Aquela coisa desesperadora de ver o Ricardo andando em último. Né? Mas a Mercedes, cara, a Mercedes já teve o problema do reiki em 21. A questão da altura, né, da traseira do carro, que já era diferente da Red Bull. E a Red Bull ganhou o campeonato pelo conceito do reiki. Fora que tem o Verstappen, que estava inspirado, ganhou mais corridas. E excluamos, por favor, vamos excluir a questão da direção de prova, que isso não vê ao caso mais, é um assunto que para mim não vale a pena ser discutido. Do Michael Masi, que pertence ao passado, pertence ao passado. Mas a Mercedes, eu acho que ela está subestimando a capacidade das outras equipes. E ela não está sabendo lidar com a questão do porpoising. E o carro quica muito. Então, é por isso que eu estou falando. Em Melbourne, eles trouxeram um assoalho novo, eles estão tentando trabalhar para melhorar o carro e tem que tentar fazer que esse carro seja minimamente competitivo, não perca 9 décimos em qualificação, perca 3 décimos, 2, e arrume um pace de prova pelo menos na Catalunha. Ou será que só vai depender de pista travada para ganhar alguma coisa? Mônaco, Azerbaijão, Singapura. Aí é nivelar por baixo, aí é você mostrar que realmente o carro não é do ramo, que o carro não é bom. Mas os engenheiros devem estar lá trabalhando. O problema é que as atualizações elas não podem vir direto, né? Exatamente por conta do teto de gastos. Senão, de repente, a Mercedes vai gastar tudo e aí já vai chegar no meio do campeonato, já dá com perdido e fala assim, nós já estamos pensando em 2023. E com que cara que o Toto Wolff vai justificar o investimento? Vai perder o binóculo para a Ferrari, para a Red Bull, que é questão de honra para a Mercedes ser 9 vezes campeã seguida. E não parece que é isso que vai acontecer em 2022. Por enquanto, a melhor equipe do campeonato é a Ferrari. A Red Bull é a 2ª melhor equipe, a Mercedes é a 3ª. Apesar do Mundial de Construtores nos mostrar uma outra realidade. Mas por performance, o ranking é Ferrari e Red Bull juntas, Mercedes e o resto. Ponto. Perfeito.
Vamos falar um pouquinho agora então de Stock Car? TV Qual? Corrida. Fala, Eu Matheus. posso fazer uma pergunta pro Rodrigo? Claro. Já que a gente está falando de Fórmula 1, queria fazer uma pergunta fugindo um pouco da corrida e tal. Já que a gente está falando de automobilismo, eu estava lendo, antes de entrar, um pouco do seu livro, Quase Heróis. Eu queria saber de você qual foi a inspiração para você escrever esse livro e quem fez você gostar de automobilismo, né? Então eu queria saber dessas curiosidades suas aí. Então, respondendo a sua segunda pergunta antes da primeira, o cara que é responsável por eu gostar de corrida não está mais aqui entre nós, que é meu pai. É a ele que eu devo isso. Porque foi ele quem me chamou para ver as corridas em casa. Eu tinha 7 anos de idade, eu podia muito bem estar jogando bola. E não era uma fase muito boa que o meu time vivia naquele ano, não, porque só dava Flamengo, né? Fazer o quê? Zico, estapeando todo mundo. O Fluminense não ganhava nada. Voltou a ganhar agora, beleza. Mas meu pai é o culpado por isso. E eu agradeço muito a ele. A cada ano que passa, agradeço muito ao meu pai. E o Quase Heróis foi uma consequência do Saudosas pequenas, né, que tá aqui, ó. Primeiro. E o segundo, ele é uma consequência do primeiro, mas pegando pelo lado daqueles pilotos que não ganharam o campeonato. Se nesse livro aqui foi uma ode aos times pequenos que tanta falta fazem à Fórmula 1, que tanto fizeram bem à Fórmula 1, quando eram aceitos, quando a Fórmula 1 era mais democrática, coisa que ela deixou de ser, infelizmente. Aí você tem, cara, eu tinha feito 40 capítulos pro Quase Heróis. Aí a editora, não, se você botar com 40, nós vamos ter problema de custo, pensando sempre na questão financeira. Aí tive que reduzir alguns pilotos, cortei alguns e o coração foi junto, que eu acho que cabia no livro. Eu tentei 35, o Joberto Amaral, não, vamos 30 com 31 personagens, porque eu juntei os irmãos Ricardo e Pedro Rodrigues num capítulo só. Foi uma sacada boa. E aí vieram os Quase Heróis. E as histórias são ótimas. Tem muito piloto que bateu na trave, né? Rubinho, Massa, Joe Watson, Reutemann, por diferentes circunstâncias, e outros que a morte chegou primeiro. De Angelis, Tom Price, Patrick Depailler, que foram grandes, Didier Pironi. O Pironi já morreu depois da Fórmula 1. Villeneuve, então, nem se fala. Ronnie Peterson. Cara, talvez a perda do Villeneuve tenha sido a mais brutal que eu vivi acompanhando corrida, mais até do que o Ayrton. Mais até do que o Ayrton. Porque quando você é garoto, como eu era, eu tinha 10 para 11 anos quando o Villeneuve morre, é o teu caráter e a tua idolatria que está sendo forjada. E os meus 2 heróis eram ele e o Piquet. Né? E aí você vê o teu herói da vida morrer, da forma como morreu, o corpo arremessado para fora do carro, o banco e o cinto ainda prendendo, e ele se quebrando todo. Nossa, é triste demais, cara. É um choque para mim até hoje. E vai fazer 40 anos exatos no dia do GP de Miami. 8 de maio, 40 anos da morte do Villeneuve, para mim um dos pilotos mais espetaculares que eu já conheci. Infelizmente, a gente que acompanha e gosta de automobilismo vê essas coisas acontecerem, né? O Edelberto perguntou aqui se esse campeonato, imagino que ele ainda está falando da Fórmula 1, né? Ainda é o assunto, vai ter o mesmo nível de emoção do ano passado. O que você acha, Rodrigo? Olha, eu espero que tenha, mas está muito concentrado só em 2 pilotos nas disputas pelas primeiras posições. Acho que deveria ter mais players. O Sainz largou pessimamente, errou o que não podia errar em Melbourne. É o que eu digo. Um pódio fortuito para o Sérgio Pérez, uma posição fortuita de 2º lugar, e um pódio mais fortuito ainda para o Russell, que é um piloto que eu queria ver mais à frente na temporada. O Hamilton eu queria ver brigando por vitória, Gasly brigando mais à frente, Ocon. Mas
por enquanto, desenha-se uma briga só Red Bull contra a Ferrari, o que não é bom em nenhum aspecto. Considerando uma mudança de regulamento, dá a entender que a Ferrari está melhor e os números não mentem. A liderança do Leclerc é um termômetro e vamos ver se isso se mantém no GP de Emília-Romanha, que é a próxima corrida do campeonato. Perfeitamente. Vamos ver, Renato, se a gente vai ter mais competição, né? É isso aí. Álvaro, antes de mudar o assunto, deixa eu só perguntar aqui pro Rodrigo. Sobre o Pietro Fittipaldi. Você acha que se ele assumisse o lugar na Haas, no lugar do Magnussen, ele seria fritado? Sim, sim. Acho que sim. Porque seria muito cobrado. Muito cobrado. Existe o seguinte, Renato, Matheus e Álvaro. Estamos há 5 anos sem um piloto titular na Fórmula 1. 5. É muita coisa. E nós fomos muito mal acostumados pelos títulos do Emerson, do Piquet e do Senna. Durante muito tempo, entre 72 e 91, nós fomos muito felizes. E já são 30 anos sem um campeonato de piloto brasileiro. O Rubinho foi queimado na mídia e era piloto da Ferrari. E era o Massa também. melhor piloto, Vocês né? imaginem o que poderiam fazer com o Pietro, com o piloto da Haas. Outra coisa. Talvez ele não desafiasse o Mick Schumacher como o Magnussen faz o Mick Schumacher ser desafiado. Porque o parâmetro sobe. É muito diferente de você ter o Mazepin como colega de equipe. E com um carro ruim, agora que o carro da Haas parece ok, o Magnussen fez todos os pontos da equipe, o Schumacher não tem nenhum. Aí vão argumentar, mas Rodrigo, ele ficou fora em Jeddah. Sim. E nas outras 2 corridas ele fez o quê? Quantos pontos fez o Mick mesmo? 0. Então, Nada. eu acho que o nível seria mais ou menos igual entre o Mick e o Pietro. E a Haas estaria numa situação até desesperadora já no campeonato, porque ela já veria a Williams tendo pontuado, a Alfa tendo pontuado e só ela e a Aston Martin não. Desculpem, torcedores brasileiros que, acredito eu, queriam ver o Pietro na Fórmula 1. Mas existe uma coisa que, infelizmente, qualifica muito mais o piloto do que um sobrenome famoso ou talento. Isto, dinheiro. E, ademais, o Magnussen tem hora de voo com o piloto de Fórmula 1, Conhece coisa o que, carro, infelizmente, né? o Pedro não tem. Conhece a Haas, né? Conhecer a equipe, já tinha andado na Renault, foi piloto da McLaren. Então, minhas amigas e meus amigos, desculpem, mas a gente tem que parar de tapar sol com a peneira. Não acho que o Pietro estaria fazendo o que fez o Magnussen. Não acredito nisso. Você acha que a gente tem perspectiva aí de ver um piloto brasileiro na Fórmula 1 nos próximos anos? Cara, se o Felipe Drugovich corresponder, seguir essa toada desse começo de campeonato da Fórmula 2, que está muito bom, que ele ganhou a corrida em Jeddah, se ele com essa equipe, que ele já conhece bem, foi do ano de estreia, que ele foi a revelação do campeonato, ele se reencontra depois da passagem na União Virtuose e vem para as cabeças nesse campeonato, cara, alguém vai ter que contratar esse cara. Alguém vai ter que contratar esse cara. Isso é o que a gente espera, né? A gente torce Eu bastante. espero. A torcida também. Com Ele é certeza. muito bom piloto. Sim, eu acredito que o Drugovich seja um piloto que, ganhando o campeonato, uma academia de piloto vai pegar, nem que seja para andar sexta-feira. Ele é muito novo ainda, eu sei, mas também, porra, o Stroll chegou mais novo que ele à Fórmula 1, mas amparado pelos dólares do pai, aí até eu. E o Max, a Red Bull, arriscou e deu certo, né? É um daqueles fenômenos que nunca mais vai acontecer, porque nenhum piloto menor de 18 vai poder ser piloto de Fórmula 1 se não tiver os 40 pontos na carteira da superlicença. E o Drugovich, tendo esses pontos de superlicença e tendo esse talento que ele tem, se houver oportunidades, contratem, confia. Na base, Rodrigo, tem algum outro piloto brasileiro se destacando na Europa? Olha, o Caio Collet é da academia da Alpine, mas na escadinha da Alpine tem o Piastri primeiro. Então, o Collet ainda tem alguns passos a mais para dar, mas é um piloto que tem que ser observado e tem potencial. Eu acredito muito nele. E o Kiko Porto
que fez um bom trabalho nos Estados Unidos, esse é um que vai ser talhado para tentar chegar à Indy. Eu sou fã de base, né? E no Brasil, a gente vai ter uma categoria para preencher a lacuna que não temos, né? Categoria de monoposto boa, de base há muito tempo, desde a criação da Fórmula Renault, que vai ser a Fórmula 4, gerida pela Vicar, organizadora da Stock Car brasileira. Perfeito. Esse é o gancho aí que eu precisava falar de Stock Car. A gente teve uma corrida esse fim de semana diferente aqui para os padrões brasileiros, né? A corrida no aeroporto do Galeão. E, Renato, Matheus, vocês que primeiro eu queria saber a opinião de vocês mais como espectadores, o que acharam assim em relação à emoção e tal. E aí depois eu vou perguntar pro Rodrigo o que ele acha do campeonato da Stock Car. Gostei muito, cara. Foi muito maneiro. E foi uma corrida emocionante também, várias reviravoltas aí. Tava o Ricardo Maurício, né? Tava liderando a prova, levou ultrapassagem, até teve questão da polêmica, acabou perdendo ponto. Então, teve até atropelamento de mecânico aí na corrida. Então, tivemos aquele momento de chuva. Sim, então foi uma corrida bem legal. Gostei. É bom ter uma corrida perto de casa, né? A gente sentia essa energia, o clima é diferente. Então foi bem legal. Corrida aqui no Rio de Janeiro, o Renato. Sim. Teve até uma polêmica que foi a mudança, né, da entrada dos pits, né? Pelo que eu vi na prova, os carros passavam ali na entrada do pit a todo vapor. Queria até perguntar um pouquinho, não sei se o Rodrigo conseguiu acompanhar, ele estava na transmissão da Indy. Infelizmente não consegui acompanhar muito, porque eu estava em deslocamento para a TV Cultura. Sim. Até o Rubens Barrichello... eu vou dar minha opinião sobre essa corrida da Stock Car e vocês aguardem o que eu vou falar, né, gente? Opa, maravilha. O que é, né? Até o Rubinho fez uma crítica à organização e das mudanças feitas aí de última hora. Bem forte, né? Nem largou na corrida 2, eu vi o carro dele. Exatamente. Né? Ele até largou a corrida, saiu da corrida. Ele não deu tempo de recuperar o carro. Sim. Foi bem danificado, eu vi a fotografia. Mas olha, sobre a Stock Car, eu quero primeiramente dizer o seguinte. Isso de a gente ter uma corrida no Galeão é consequência de não termos uma pista adequada no Rio de Janeiro. Isso Ponto número 1, certo? Ponto número 2, aplauda-se a iniciativa da Vicar de trazer uma corrida para o Rio de Janeiro, independentemente da condição ou de onde tenha sido disputada. Se fosse uma pista de rua, também ia gostar do mesmo jeito. Como foi no autódromo, gostei mais ainda, porque é diferente. E o Brasil precisa de alternativas. Tá? Porém, o que eu quero dizer aqui é que o Rio de Janeiro ainda precisa ter um autódromo. Certo? É minha opinião. E aí, o senhor Eduardo Paes, provavelmente por ranço, porque a parceria da Vicar não foi feita com a prefeitura, foi feita com o governo do estado, e o governador Cláudio Castro é inimigo de Eduardo Paes. Certo? Sim. Não importa a corrente partidária, não importa a ideologia, isso não está em questão. Tá? O que está em questão é que o evento foi realizado, o governo do estado deu todo o apoio. Eu gostando do Cláudio Castro ou não, isso é problema meu, e isso não está em questão. O que está sendo falado é a atitude do Eduardo Paes. Sim. Tá? Chorar que nem criança em Twitter, reclamar de Galeão e dizer que a corrida da Stock Car é tosca, Eduardo Paes, vai catar coquinho, porque você foi um dos que ajudou a destruir Jacarepaguá, junto a César Maia, a Ricardo Laser, a Rui César de Miranda e, mais do que todos, a Carlos Arthur Nussmann. Vocês 5 são os 5 inimigos do automobilismo do Rio de Janeiro. E tem gente da comunidade automobilística que foi puxar seu saco na última eleição, porque queria que você cumprisse com sua palavra, que você não cumpre com sua palavra, senhor Eduardo Paes. Você é um pilantra. Tira foto lá, imitando o gesto do Bolt, com o paddock de Jacarepaguá destruído, e vem chamar o Galeão, a prova do Galeão de tosca. Puta que pariu, Eduardo Paes. Só falando desse jeito. Certíssimo, a revolta. Correto, tá certo.
Se não tem o que falar, não fala. Cala sua boca. Incompetente. Pilantra safado. Eu registro aqui para todo mundo ouvir. Votei nele na última eleição para prefeito porque eu não queria o Crivella reeleito. Só por isso. Porque já não gostava. E é um sujeito que, né, malandragem para ele é só falar de samba, de futebol, de carnaval. E o resto da cidade esquece? Esquece da Zona Norte que está abandonada, largada? Esquece das atrações turísticas? Esquece do povo pobre? Da população necessitada? Aí vai dar desculpa da pandemia. Não tem desculpa. Diz que sabe prefeitar, cadê o saber prefeitar? E cadê a palavra, Eduardo Paes? Tá lá, o elefante branco do Parque Olímpico. Jogado às traças. Era melhor ter mantido o Jacarepaguá. Fazer que nem Sochi. Né? Custava fazer que nem Sochi? Não. Aí derrubaram. Parabéns a vocês, seus incompetentes. Seus canalhas. Você é o maior canalha deles, Eduardo Paes. O maior de todos porque não tem palavra. Safado. A gente vai postar isso no Twitter e marcar o Eduardo Paes. Espero que ele escute Pode essas marcar palavras. mesmo. Pode marcar. Espero que ele Pode escute. marcar, não tenho medo. Se quiser me processar, processa. Eu sou muito homem para manter minha palavra. Esperamos que Porque chegue ele nele não é essa homem para manter crítica. a palavra dele. Cumpra a sua palavra, Eduardo Paes. Perfeito. Devolva o autódromo ao Rio de Janeiro. Isso aí. Canalha. Ô, Rodrigo, o projeto do Autódromo de Deodoro acabou, morreu de vez? Acabou. Isso aí, isso era uma fantasia. É picaretagem do começo ao fim. É picaretagem do começo ao fim. Não cabe nem a gente ficar falando daquilo, porque dá asco. Dá asco. As histórias e os envolvidos dá asco. É melhor não entrar nesse mérito, não. Mas aquilo ali era falácia total. Entendo. E será que futuramente, nessa pista do aeroporto, podemos aí imaginar ter uma corrida de Fórmula Indy, Fórmula E, que costuma correr em ruas? Cara, a Fórmula E talvez até. Acho que daria pé você fazer uma prova de Fórmula E no Galeão, desde que houvesse as condições de estrutura para você fazer um evento dessa magnitude, porque a Fórmula E demanda uma atenção maior, porque é um evento FIA. Vou lembrar isso. Sim. Muito embora ela faça a prova no aeroporto, em Berlim, que é o Tempelhof. Mas a Indy, ela não vai sair do território americano enquanto ela não conseguir fazer com que a categoria se reconstrua dentro do seu próprio ninho. E a Indy passou por crises de gestão muito grandes. Chegou a ser desacreditada. E olha o grid que ela tem apresentado. Tudo bem que para a Indy 500, por conta da questão da limitação de propulsores, que são 36, 18 por fabricante, é bem pouco crível que a gente tenha mais de 33 carros para a largada. Talvez a gente tenha só 33 inscritos para a Indy 500. Tomara até que alguém consiga colocar mais um carro para andar. Mas está todo mundo já pensando em 24, que é quando entra a nova regra, quando entra a era híbrida, quando vê o novo Power Plant, quando deve vir a Toyota, e aí o leque de opções aumenta para as equipes. Né? Ter 3 fabricantes dá um status quo à Fórmula Indy semelhante ao que ela tinha há 10 anos atrás, na época da IRL. Sim. Deve devolver a competitividade que a Indy sempre teve. Né? A Indy está uma categoria muito atrativa, orçamentariamente, em termos de custo. Ela é mais barata que a Fórmula 1. Ela é cara como qualquer categoria, mas é muito mais barata. Não paga bem em salário. A Fórmula E hoje é um atrativo na questão salarial, por causa do vínculo com fabricantes. E o piloto com status de piloto de fábrica, logicamente, ele vai ser retido por um bom salário. Eu falo algo em torno de 3 a 4 milhões de dólares ano, no mínimo. Opa! É um bom dinheiro. Sim. Na Fórmula Indy não se trabalha com esses valores, porque paga-se muito mais premiação, uma dotação, do que propriamente salário. Embora eu acredite que os pilotos tenham um conforto, eventualmente um ou outro cobre o budget com patrocínio próprio. Isso acontece, como em qualquer outra categoria do mundo. A Fórmula 1, a própria Fórmula E, no FIA-WEC tem isso muito. Enfim, todos os campeonatos. A própria Stock também tem piloto que leva patrocínio para cobrir o orçamento. Isso é da vida, é do esporte. Rodrigo, Até o Piquet e o Senna
começaram na Fórmula 1 levando patrocínio, isso ninguém lembra. E na hora de só meter o pau no Mazepin, tá, filhinho de papai. O Senna levou patrocínio, o Piquet também. Nunca nos esqueçamos disso, por favor, tá? Rodrigo, você pode explicar então para o nosso público que não é tão acostumado com o automobilismo a diferença aí das categorias, da Fórmula E, Fórmula Indy, da Fórmula 1, 2, 3, e agora a gente vai ter provavelmente a Fórmula 4 aqui no Brasil, né? Sim. Na verdade, essa questão da numeração 1, 2, 3 e 4 é uma questão hierárquica, de importância também. Né? E tem diferentes regulamentos regendo essas categorias, mas basicamente a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Fórmula 4, elas têm monomarca de chassi, motor, pneu. Né? Então é o mesmo pacote para todo mundo e se vira melhor quem souber fazer o melhor ajuste fino, o ajuste de suspensão, trabalhar melhor a parte de engenharia de um carro que não pode ser mexido. O pacote não tem evoluções só de uma temporada para outra, quando a categoria julga necessário. Não é o caso da Fórmula 4, que é um conceito mais universalizado. A Fórmula 3 ela foi anabolizada quando a FIA pegou de volta. Né? Saiu daquele conceito de motor 2.0 com restritor aerodinâmico. Vocês se lembram bem de como era a Fórmula 3 do tempo do Senna, do Rubinho, do Maurício Gugelmin, do Nelson Piquet, enfim, de todos, Felipe Nasser, todos os brasileiros que chegaram à Fórmula 1 até antes de 2010, ou um pouquinho depois também. Mudou-se a dinâmica da Fórmula 3 para se fazer uma categoria com motor de 400 cavalos. A Fórmula 2 tem 650 e a Fórmula 1 trabalha com um tom de 800, 900 HP, com os motores dotados de uma unidade de potência extra, que é gerenciada por baterias, que são acionadas pela energia gerada pelo carro, nas frenagens, certo? Na Fórmula Indy, há o mesmo carro para todo mundo usar. Só o fabricante de pneu mesmo, desculpem, com 2 compostos, e só o composto preto, composto duro, usado nos ovais. Nas outras pistas tem o chamado alternate, que é o pneu vermelho, mais macio, de degradação maior. 2 fabricantes de motor, o uso de push to pass, a Fórmula 1 tem o DRS, a Fórmula Indy não tem DRS, a Fórmula 2, a Fórmula 3 tem DRS, a Indy não tem, mas tem o push, acionado 200 segundos, não tem push no oval. O motor vai num limitador de giro, ele trabalha no limitador de giro, exatamente para que as equipes consigam lidar com menos motores ao longo do ano. Tem uma limitação de uso de motores, 4, você pode trocar. Na Fórmula 1 é mais dramático ainda, que são 3 motores para 23 provas. Eu acho isso um absurdo. Não concordo com essa regra. Às vezes a gente vê até alguns pilotos sacrificando uma corrida ou outra, né? Exato, pois é. E na Indy não tem isso. A menos que você tenha constantes problemas, o que não é o caso, mas alguns às vezes aparecem e aí os pilotos são punidos com perda de posição quando há a troca para o 5º motor, por exemplo. E a Fórmula E, ela foi criada como uma categoria conceitualmente diferente de tudo que a gente já tinha visto no automobilismo, porque é um conceito de carro totalmente elétrico. Ela só tem acelerador e freio, tinha um câmbio de uma marcha só, às vezes 2, até tem, mas era pro forma, e está tudo concentrado no quanto você gerencia o consumo da tua bateria a cada corrida de 45 minutos mais uma volta. A inteligência para administrar o modo ataque, os safety cars, os full course yellows, enfim, e os tempos extras que agora são adicionados. Então a Fórmula E ela é completamente distinta. Começou como não era tão levada a sério, porque você trocava de carro durante a corrida, isso nunca a gente viu na história do automobilismo, uma categoria onde o piloto pudesse trocar de carro no meio da disputa. Mas hoje a bateria tem uma vida útil para a proposta atual da Fórmula E, e veio aí o carro geração 3. E muitas mudanças estão acontecendo. Fabricantes que muitos achavam que ficariam anos na categoria, já foram embora. A Audi foi uma. A saída da Audi me surpreendeu. Eu fiquei surpreso, confesso, com a saída da Audi. E mais surpreso ainda estou, porque parece realidade a Audi na Fórmula 1. Cada vez mais próximo. Se anunciado que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1, algo impensável nos últimos anos. Mas vai acontecer. A Volkswagen
deve entrar na Fórmula 1. E também com a Porsche, não só com a Audi, não. Você vê isso com bons olhos? A Porsche absorvendo a estrutura da Red Bull, dizem. Você vê com Não bons sou olhos eu aí falando. esse possível grid com 24 carros? Não, porque talvez seria uma absorção de duas operações, Sauber e Red Bull. Seria a absorção de duas estruturas Entendi. já existentes. Mas o grid poderá ser aumentado se a Liberty Media, se o Liberty Media e a FOM aceitarem o ingresso da Andretti, que já fez a calção, que diz ter condição de ter uma estrutura de Fórmula 1, e eu acredito muito na palavra do Mário e do Michael. O Mário é um bom embaixador. Eu acho incrível a proposta da Andretti. Agora, resta ver se ela vai ser bem recebida. E outra, olha o quanto a Fórmula 1 está olhando para o mercado dos Estados Unidos. Quantas corridas nós vamos ter lá em 2023 mesmo? Três, São né? três corridas. Diz muita coisa. Diz muita coisa. Muita coisa mesmo. Fora que existe até um papo sobre querer americanizar a Fórmula 1, né? Não sei até o que você acha sobre isso. Mas com essa mudança, dizem que essa mudança de carro, de regulamento, é meio que numa intenção de levar mais para um caminho que seja bom para o público norte-americano. É porque os donos da categoria são americanos, né? O Liberty Media é um grupo sediado nos Estados Unidos, eles têm interesse, eles querem lucrar, que a Fórmula 1 é business. Não adianta a gente chegar e, como eu também falo, que é um grande contraste, né, a Fórmula 1 se submeter a guiar em países, os pilotos guiarem em países que violam os direitos humanos. Os dois primeiros países são violadores de direitos humanos, Bahrein e Arábia Saudita. A própria Copa do Mundo vai ser disputada num país que também viola os direitos humanos, que é o Catar. O esporte não está dando exemplos. Aí, aquela campanha do Race as One que eles fizeram em 20, e já deu uma flop em 2021, eles desbarataram em 22, quer dizer, era tudo hipocrisia. A FIA é hipócrita. É isso mesmo que ela quer passar como imagem? E aí vem esse Ben Sulayem, e já acontece o que está acontecendo, essas multas estapafúrdias ao Vettel, né? Criar código de conduta para não falar da Rússia, os pilotos russos não poderem apoiar a invasão. Eu não sou a favor da invasão, tá? Humanamente eu sou contra a postura do Putin enquanto presidente da Rússia. Mas eu acho que os atletas russos, se quiserem, apoiem. Está no direito deles. A FIA interveio, fez uma cartilha, e aí os caras, então não vamos assinar, então vocês todos estão fora. Quer dizer, a Rússia, a regra vale, mas para país que teve corrida na ditadura, passou-se pano. Para país que teve corrida no apartheid, passou-se pano. Para país que comete delitos de guerra, a torta direito, passa-se pano por causa de dinheiro. É isso? Então desculpem, mas a FIA é hipócrita e é incoerente. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Assim, a gente Concordo. já fala isso desde antes da temporada começar, batendo nessa tecla também no futebol, né? Já que você falou, extrapolando o assunto. Mas o esporte, em geral, ele é hipócrita nesse sentido. Se teve um grande movimento de punir, assim, de forma até sem nenhum sentido, alguns atletas russos, donos de times, pessoas que de qualquer forma fossem russas ali, estando envolvidas ou não com a guerra. Viraram párias, cara, viraram párias. Eles não podem responder por uma pessoa. Podem responder pelo Putin. Sendo que a gente vai ter Copa do Mundo no Catar, a gente tem corrida na Arábia Saudita, então... Já teve Copa na Rússia também. Já teve Copa na própria Rússia. Então, e pode ter corrida no Catar de novo, né? Lusail ser substituta do GP da Rússia. Cara, com Portugal... Portugal com Algarve, com aquela pista maravilhosa, com Istambul, aquela pista maravilhosa, os caras me pensam em Catar. Incrível. Aquela corrida do Algarve foi bem emocionante, né? Não entendi por que. Em 20 foi, 21 mais ou menos. Em 20 foi do cacete, a corrida foi maravilhosa. O Edelberto perguntou aqui se essas categorias menores servem só como uma espécie de categoria de base para os pilotos, ou se também tem uma galera que trabalha com isso, as equipes que investem, se as equipes investem muito
para ganhar essa corrida e depois Sim. levam esse conhecimento, essa equipe para a Fórmula 1. Na verdade, é Edoberto o nome dele, né? Isso. Edoberto, hoje ninguém arrisca fazer um carro de Fórmula 1 porque o custo é muito alto. Então tem equipes como a Prema, a Dams, que até nos anos 90 fez um carro de Fórmula 1 e não deu certo porque não teve fundos para fazer a equipe alinhar, e o carro também parecia um caixão sobre rodas, inclusive era o que ele era chamado, de tão ruim que era, não tinha rigidez torcional. Tudo é levado em conta, custo principalmente. Então, para você montar uma fábrica própria para fazer Fórmula 1, é um investimento. Para você construir um carro, é outro. Você tem que fabricar as suas próprias peças, ter fresa, torno, autoclave, sabe? Mexer com forno para fazer o molde do monocoque, fibra, túnel de vento. Cara, isso é coisa para mais de 200 milhões de dólares, eu estou falando. Então, não é o tipo de investimento que uma Prema vai fazer. A Prema está muito feliz em formar pilotos e ela vai, por exemplo, para o WEC, onde, com um pacote padrão de carro, motor e pneu, como é o caso da categoria LMP2, ela pode ser competitiva. É simples. É uma receita de bolo que dá resultado. As únicas categorias onde investimento de fábrica conta são a Fórmula E, o WEC dos Hypercars e GTs, que estarão extintos em breve. Dizem que a GT Pro vai ter um ano mais de sobrevida, eu não acredito muito. E a Fórmula 1. Tirante isso, quais são as outras categorias mesmo que tem apoio de fabricante? Oficial mesmo. Tem mais nenhuma. Porque, muito embora seja muito bom, o automobilismo é muito caro. E as montadoras querem trabalhar com custos menores. Olhem a Porsche. Por que a Porsche opta pelo programa LMDH e não pelo Hypercar? Porque o LMDH já parte de um princípio, já parte de um padrão, e o custo para o desenvolvimento e construção de um carro dentro desse regulamento, ele é 10 vezes menor do que quando eles fizeram o 919 Hybrid, que é considerado o carro de corrida mais complexo de todos os tempos. Qualquer categoria, você não tem um carro tão complexo quanto aquele Porsche LMP1. Rodrigo, antes de você falar um pouquinho pra gente como tá o cenário hoje da Fórmula Indy, conta então como é que foi cobrir as 24 horas de Le Mans. Cara, isso aí foi um presente do Luiz Ferrari, querido amigo meu, grande, magrinho Luiz Ferrari. Ele estava assessorando um piloto, Rodrigo Batista, e aí era petit comité, né? Levar o mínimo possível de pessoas para Le Mans, brasileiros. E aí ele pensou, tem que ser você. E aí ele perguntou, passaporte tá em dia, meu irmão? Isso em maio de 2019. Falei, tá em dia. Desculpem. Tava em dia o passaporte. Falei, vai precisar de visto? Ele falou, não, para onde nós vamos não vai precisar de visto. Então eu comecei a gelar, né? Comecei a gelar. 10 dias antes do meu aniversário, eu fiquei sabendo que eu ia pra França. Aí não falei. Desculpem, não falei para ninguém. Tô soluçando até de lembrar que fico nervoso. Eu esperei confirmarem tudo, passagem na mão, voucher do trem, conversar com o Fox Sports para ver se eles davam ok para empreitada, porque eles teriam que arcar com custo de diário e tudo, mas passagem não. Eles não arcariam, porque é um preço muito alto. Mas, enfim, a logística foi toda feita. E aí o mais interessante de tudo é que a equipe era eu, um tripé e um iPhone. Que e isso? um equipamento de som. Eu não tinha câmera. Um operador de câmera, tá? Eu fiz tudo de um telefone celular. Tudo o que vocês viram na televisão de stand-up, de entrevista, tudo foi feito com um telefone celular. Caraca. Que legal. jornalismo E a de qualidade hoje, né? foi boa, gente. Dá muito orgulho lembrar daquela cobertura. E valeu a pena ter ido. Valeu cada lágrima rolada. O porre da véspera da prova. Que só contei que eu tomei um porre depois que eu fui demitido. Porque até eu ser mandado embora na fusão Disney-ESPN, eu não falei que eu tinha bebido horrores na véspera da corrida. Com 2 amigos brasileiros. Que nós saímos trançando perna de um pub chamado Le Mulligans. Que a gente
bebeu com dinamarquês, bebeu com portuguesas, com inglesas, com francesas, que eu beijei uma inglesa, uma cheinha, e com medo de levar porrada, mas só deu um tique no rostinho dela. Uma inglesinha linda, quase que eu ataquei ela. Mas aí ia ser assédio, né? Melhor não. Ô, Melhor Rodrigo, não. quantas horas acordado? 30. 30 horas Sensacional. direto aí 30 fazendo horas. cobertura. 30 horas. Até o domingo. Sensacional. Domingo acabou a corrida, tá morto, né? Nem fui jantar. Dia seguinte ainda fui no autódromo resgatar. Eu fui no museu no dia seguinte, resgatei o Felipe Fraga de dentro do autódromo, porque ele ia no mesmo trem que eu para Paris. Ainda dei uma volta em Paris, ainda dei uma banda em Paris. Ainda posei embaixo da Torre Eiffel. Cara, foi a viagem da vida. Foi a melhor viagem da vida. Não tem por que reclamar. Só agradecer. E agora, se não for abusar muito de você, que a gente já tá 1 hora aqui, a gente tinha Imagina. combinado, menos até, mas o Adalberto agradeceu a explicação. Obrigado. Pode falar um pouquinho pra gente como é que tá a Fórmula Indy? A gente que Posso? aqui do Brasil. Álvaro, Fala. rapidinho, só para não perder o gancho, ainda uma pergunta para o Rodrigo sobre a estoque. A estoque, as decisões agora referente a punições, a piloto melhorou bastante, não é? Graças Porque a Deus, né? era 12 horas depois do resultado. Mas isso aí não é esforço da Vicar, não. Isso é esforço da CBA. Justifique-se que a CBA, a autoridade máxima do automobilismo brasileiro, ela está fazendo um trabalho melhor com comissários capacitados. Então, com a capacitação de comissários que tomem decisões mais rápidas, como foi o caso do Marcos Gomes, que foi penalizado e permitiu ao Ricardo Maurício ser o vencedor da prova 2, acredito que a Stock Car e qualquer categoria nacional esteja no caminho certo se a CBA fizer o trabalho dela. Não havendo interferências, a gente não tem o que criticar da CBA. Já não tivemos muito o que falar da gestão do Valdinei Bernardo. Acho que o desastre maior foi do Cleiton Pinteiro. Ali foi uma gestão absolutamente desastrosa para o automobilismo brasileiro. Absolutamente desastrosa. A do Valdinei passou em brancas nuvens. E tomara que a do Giovanni Guerra passe também. Sobre a Fórmula Indy, já começa com a Penske dominante, mas a Ganassi tem ali o Palou e o Scott Dixon fortes, e Grosjean botando as manguinhas de fora, já como piloto com mais pontos entre os pilotos da Andretti, e aquela coisa, batendo na trave mais uma vez. Eu acho que a primeira vitória do Grosjean vem esse ano. Eu não sei em qual corrida, eu não tenho bola de cristal para prever, mas que a primeira vitória do Grosjean vem. Eu acho que vem. Será que ele vai bem nas 500? Hein, Rodrigo? Será que ele vai se dar bem nas 500 milhas? Vai se adaptar bem? Né? É uma incógnita, porque vai ter que aprender a dar no tráfego. O Johnson na corrida do Texas foi fenomenal. Sim, assisti. Ali botou uma pulga atrás da orelha de muita gente. Vamos ver o que ele vai fazer na Indy 500. Mas ainda há alguns calcanhares de Aquiles na trajetória do Johnson na Indy. Mas vamos ver o Grosjean. O Grosjean é uma incógnita para mim. Mas eu espero que ele tenha sucesso na sua primeira Indy 500 da carreira. Eu espero. Mas que não interfira, por exemplo, se o Tony e o Elinho ganharem, tá tudo certo. O Grosjean em terceiro, tá bom. Sobre isso que eu ia te perguntar. Você acha que a equipe que o Elinho está hoje tem chance? Acha que o Elinho tem chance nas 500 milhas? Tem, total. Provou isso ano passado. Com a expertise que ele tem, ele não vai ser favorito? Não vai ser um dos favoritos? O cara domina aquilo ali como poucos. Favoritíssimo. Tony, igual. São dois craques ali. Cracaços. 5 vitórias em Indy 500, somados os dois. Cracaços. Claro que tem chance. Como o Palou tem. Fez um corridão ano passado. Claro que tem. Pato Ward. Cara, o grid da Indy tem muita gente capaz de ganhar Indy 500. Tem uns 10 ou 12 pilotos ali que você pode jogar pro alto e difícil escolher quem vai ganhar. Muito difícil. O Pato tá um pouquinho desanimado, né? Ele ficou um pouquinho desanimado aí, frustrado. Né, com a história do Colton Herta, né? Mas o Colton Herta tá errando muito, cara. O Colton Herta é um piloto muito talentoso, mas a equipe tá derrubando ele e ele cometendo erros primários, como o desse final de semana, que ele errou o ponto de frenagem e deixou o pneu muito quadrado, né? O dianteiro direito dele ficou completamente quadrado, ele não fez a curva e pimba, deu no muro. Ele não ia conseguir ganhar. Acho que P3 era factível para ele. Acho que aqui é melhor ser terceiro colocado ou ser 40º.
É melhor ser Ser terceiro. terceiro, com certeza. Acho que o Pato tem que colocar aí a cabeça no lugar, porque em breve ele vai ter a chance dele, não? Mas já Na andou bem McLaren, esse final de na semana. F1. Já andou bem, fez P5, foi o melhor resultado dele do Sim. ano, ok. É longe do que ele esperava? Sim. Mas já demonstra progressos. Isso é bom. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado pela aula aí. Imagina, prazer. Obrigado de verdade. A gente Uau. continua agora o programa, né? Vamos nos despedir do nosso Sensacional. convidado. Vamos fazer uma pausazinha de 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta com futebol, surf, MMA, basquete e vôlei. Rodrigo, Quanto obrigadão. vai ser, Rodrigo? O jogo do Flusão, quanto que vai ser aí na Sul-Americana? É contra quem? Nem sei. Contra o Júnior de Barranquilha? É, Isso. Jogo difícil. Isso. Se empatar, tá ótimo. 1-1. 1-1, tá bom. Tá certo. Empatezinho. Empatezinho tá justo. obrigado, Beleza. Rodrigo. Obrigado, Obrigado. Valeu.